Bom dia, é com grande satisfação que estou aqui. Hoje eu resido em Maricá, mas nasci e cresci em São Gonçalo e estou em Magé, não é a primeira vez. Eu sempre converso com a querida amiga Michele, né, professora, que a gente se conheceu na universidade em 1998 e estamos juntas aí na amizade desde então. A amizade é dom de Deus, né? E eu escrevo desde pequena. Eu escrevia na infância com diários, inventei um novo código alfabético e para meu irmão não ler o que eu tinha de afeto e precisava transbordar em palavras. E a partir daí eu sempre tive diários. Minha mãe escondia a chavezinha do diário, e o diário sempre era meu companheiro de escrita. Porém, foi na pandemia que eu senti a necessidade de transbordar em livros. Eu tenho duas filhas, a Maria e a Vitória, são crianças que estão passando pela primeira infância e elas me ensinam muito. Principalmente sobre a minha curiosidade de pesquisa, que eu sou pesquisadora e pesquiso o processo de alfabetização das crianças das classes populares. E busco essa escrita com as crianças, a partir desse cotidiano infantil. Então, as minhas filhas são minhas fontes, é a minha fonte de inspiração. Então, eu escrevi o primeiro livro com Maria, que é esse. Maria é uma história real, contada ao ponto de vista de uma criança, sobre o processo de infertilidade de um casal. E nessa escrita, Maria conta o que é inseminação artificial, quais são os métodos e os meios capazes de ajudar a quem sonha em gerar. E ela também ilustra o livro. O livro é todo ilustrado por Maria. O segundo livro chegou na nossa vida como uma necessidade real de continuar essa história. No segundo, Maria e Vitória, eu tenho uma irmã. A mesma pegada do primeiro, mas agora com mais voltado assim, para questões ambientais. O texto também é em parceria com Maria, mas agora chegou uma nova pessoa que é a Vitória. E a gente também escreve juntos. E nesse livro, ambas ilustram o livro. E nós começamos a pensar mais especificamente no meio ambiente e no nosso planeta, que é a nossa casa comum. Meu esposo é ambientalista, biólogo, e o terceiro livro nós falamos sobre ser ambientalista. Quem é ambientalista hoje? O que o mundo precisa, principalmente pós-pandemia de Covid-19? Eu, enquanto professora alfabetizadora em Maricá, penso junto com as crianças a necessidade da gente mudar o mundo a partir das coisas simples. Então, Maria conta a nova história, onde ela explica a todas as crianças e as pessoas em si o que é ser ambientalista e a necessidade de ser ambientalista. Viemos pós-pandemia e percebemos que a humanidade estava em crise. As pessoas precisavam se curar de um vírus que só os seres humanos estavam sofrendo. Os outros animais, as plantas, os bichos, os outros seres do planeta Terra estavam vivendo harmonicamente em comunhão com a natureza. Só nós, seres humanos, estávamos em crise. Então, pensando nisso, nós escrevemos o livro Maria, Sou Ambientalista. E a gente traz a história real da necessidade da gente reflorestar o mundo. Faço parte de 2 projetos de reflorestamento, que é o projeto Remoma, em São Gonçalo, e o Guararema, em Maricá. Maricá é uma cidade muito bela,
que tem várias montanhas, natureza, e eu comecei a observar as crianças em processo de alfabetização e entender que essas crianças, como elas nos ensinam a ser verdadeiramente natureza. E devido à sociedade capitalista, a gente acaba se distanciando do que é ser natureza. Então eu comecei a escrever, faço parte de um grupo de pesquisa, 2 grupos, na verdade, de pesquisa, um na UERJ e outro na UF, aonde a gente escreve com as crianças das classes populares o processo de alfabetização, leitura e escrita. Aí eu trouxe também alguns livros com artigos científicos que falam dessa necessidade. A gente precisa, uma necessidade urgente, repensar a vida, porque nada é mais urgente do que a nossa própria existência. Então é isso. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui e poder divulgar o meu trabalho. Fiquem bem.